abençoado, que se sinta à vontade. E o que eu vou falar hoje é sobre o poder do verdadeiro amor. Esse amor que nós cantamos, que nós conhecemos. Eu não vou falar. Quantos jovens hoje estão namorando? Levanta a mão aí. Eles levantaram tímido assim, entendeu? Alguns estão bem, né? Levanta a mão, né? Mas eu não vou falar do poder do verdadeiro amor. Não estou falando do amor romântico que olha para as nuvens, olha para as estrelas, olha para a lua. Acho que os jovens hoje nem olham para a lua, né? Isso é da minha época, né? Acho que da minha época eu olhava para a lua porque não tinha celular. Agora tem celular, eles não precisam olhar para a lua, né? Bom, também eu vou falar dessa pequena palavra, né? Amor. Palavra essa que pode transformar vidas, mas palavra essa também que gera ciúmes. Ciúmes, né, que José entendeu bem, custou-lhe, né, muito o ciúme, que julgou ele em dificuldades, mas Deus tinha um propósito. Vou falar desse amor que vem do nosso Deus, o amor que jorra, e tem jorrado através dos séculos, e tem abençoado a todos nós, e vai continuar abençoando a outros que vierem. Deus é amor. Desde o princípio, Deus planejou a salvação do homem. Deus sempre quis o melhor para o homem. E o que nós vemos é que o homem, desde o princípio, também não entendeu. Mas muito mais do que isso, no texto que foi lido em Mateus, capítulo 26, nós vemos que deve ter doído muito mais do que aquele prego que bateram na mão de Jesus, o beijo de Judas. Porque o beijo é um sinal de carinho, o beijo é um sinal de afeto. E foi com esse sinal de afeto e carinho que Jesus foi entregue àquelas pessoas que iriam te pendurar no madeiro. Eu te saúdo, Rabi, beijou Jesus, isto foi o que Judas disse. Deve ter doído muito. Tinha um propósito maior. A morte de Jesus na cruz tinha um propósito maior. Libertar a todos nós da escravidão do pecado. Dar a nós a oportunidade da vida eterna. Você trair alguém que ama com um beijo é a mesma coisa de enfiar uma espada no seu peito. Ainda assim, Jesus não desistiu de morrer na cruz por nós. Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27, versículo 42 e 43 diz que as pessoas passavam e zombavam dele na cruz. O versículo 42 diz: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. 43. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se tem dele compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Você morreria na cruz para salvar aqueles
que estavam zombando de você? Será que nós teríamos essa coragem? A cruz, um instrumento de morte que até hoje não foi igualado. Não existe outro igual. Por quê? A cruz mata aos poucos. Não é uma morte rápida. É uma morte dolorosa. E as pessoas ficavam penduradas naquele madeiro, e as pessoas passando e olhavam e falavam, esse aí fez alguma coisa errada. Destinada aos piores. Ver alguém morrer lentamente. Deus não planejou a morte de Jesus uma morte rápida. Aqueles açoites, aqueles chicotes, dilaceraram a carne de Jesus. Ainda assim, ele morreu por nós. Morreu porque nos amava. Tem um escritor famoso chamado Max Lucado. Ele disse o seguinte, que o que segurou Jesus na cruz não foram os pregos, mas foi o seu amor. O amor de Jesus segurou ele na cruz. Nós vemos em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus nos amou. É esse amor poderoso, é esse amor verdadeiro que Deus tem por nós. E Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse amor que Deus sente por cada um de nós. Esse amor que fez com que o seu Filho morresse na cruz por nós. E é esse amor que vem perpetuando de geração em geração. Mas por que que ele fez isso? Por que que ele faz isto? Nós temos a resposta no versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Nós somos resultado desse amor. Jesus veio para nos salvar. Nós somos frutos desse amor. E aí? Agora, por que que nós amamos? Por que que nós amamos as pessoas, amamos a Deus? Vocês já pensaram um pouco? Vocês já pensaram que nós fomos ensinados a amar? Nós não nascemos aprendendo a amar? E que alguém nos amou primeiro? E isso está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10. O texto diz que nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Na linguagem de hoje diz, nós amamos porque Deus nos amou primeiro e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E foi cantado, né? Que o amor vem de Deus. Ame aos outros. Essa palavra que é tão pequena e tão difícil nas nossas vidas.
Fale para alguém que nunca teve amor, nunca teve uma família, nunca teve incentivo para amar alguém. Em contrapartida, muitos de nós nascemos num lar que fomos amados, mas muitas vezes nós nos pegamos fazendo algo que não demonstra o amor. Principalmente com os que estão mais próximos a gente. E às vezes a gente para e pensa e fala, ainda preciso aprender muito. Ainda preciso aprender muito com Deus sobre esse amor. Mas por que nós devemos amar? Porque 1 João, capítulo 4, né, diz, quem não ama, não conhece a Deus. Eu quero conhecer a Deus. O versículo diz, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então eu quero conhecer a Deus, então começa a amar. Não esse amor da boca para fora, mas o mesmo amor que Deus teve por nós. O amor sacrificial, o amor que transforma, o amor que muda, o amor que impulsiona, o amor que faz com que as pessoas se tornem melhores. E eu tenho que pedir a Deus na minha vida todos os dias, para que eu consiga amar as pessoas. Porque só assim eu vou poder falar que eu conheço a Deus. E quanto mais nós não chegamos perto de Deus, mais amamos as pessoas. E isso vai transbordando. Agora eu estou numa fase um pouco diferente, em que muitas vezes eu prefiro andar de ônibus, porque eu passei 30 anos da minha vida praticamente sem conhecer Belo Horizonte. Eu não trafegava dentro de Belo Horizonte, só fora de Belo Horizonte. Então agora eu uso o ônibus porque eu vou vendo as coisas, né? Vou olhando. Não tem mais que ficar prestando atenção só nos radares. E eu estava sentado, e eu estou numa fase melhor ainda, né? Que eu posso pegar o ônibus no horário fora de pico. Então tá bom. Eu sentado no ônibus, tranquilo. Entrou uma menina vendendo bala. Que ótimo, que bom, ótimo, vou ver isso. É normal a gente ver pessoas vendendo bala no ônibus. Mas ela me chamou a atenção por um motivo. No momento que ela entrou no ônibus, o ônibus não estava cheio, as pessoas estavam sentadas, não tinha ninguém em pé. Ela falou assim, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu falei, opa, e fiquei prestando atenção. Mais ainda, a cada pessoa que ela chegava para oferecer bala, a pessoa comprando ou não, ela falava, que Deus abençoe a sua vida. E eu fiquei pensando e olhando para ela. Alguém vende bala porque quer? Não. Provavelmente está passando por um problema financeiro. Não vende bala por opção. Mais ainda, alguém que está nessa situação e fala para o outro que Deus abençoe a sua vida, e você vê aquele Deus abençoe a sua vida como se não faltasse nada na vida dela. Choca.
ela aprendeu o que é o amor de Deus. Ela está baseando não no que ela tem, mas no que ela pode dar. E eu comecei a prestar atenção naquela moça. E a cada um que ela passava, ela falava que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei o nome dela. Eu não sei onde ela mora. E como eu falei na aula de crescimento espiritual, eu não sei se eu vou encontrá-la de novo. Mas ela impactou a minha vida. E nós somos chamados para impactar a vida das pessoas. Nós temos impactado a vida das pessoas, porque é muito fácil falar, Deus te abençoe, no momento que está tudo bem na minha vida. Mas é difícil quando eu tenho problemas. E um Deus abençoe verdadeiro. Então, como eu posso transformar o amor em algo verdadeiro? Pega seu papel, pega sua caneta. 1 João capítulo 3, versículo 18. 1 João capítulo 3, versículo 18. Nós vamos aprender como amar verdadeiramente. Todo mundo achou? Amém? 1 João 3,18 diz: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não amemos de boca, mas de ação. Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, capítulo 27. Jesus falou algo que é difícil, muito difícil. Porque é fácil amar quando somos amados. É fácil amar quando as pessoas nos, acolhem. Mas é difícil amar aqueles que não nos querem bem. E Lucas 6, 27 diz: Jesus ensinou a amar os inimigos, na qual ele começa e termina com a ideia: ame seus inimigos. No versículo 27 ele fala assim: mas a qual de vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelo que vos caluniam. Amar os inimigos, fazer o bem, orar por eles. É fácil? Não. É um amor sacrificial. É um amor que eu tenho que abrir mão dos meus sentimentos, dos meus desejos. E ele termina o texto do capítulo 6, no versículo 35, de novo, frisando a ideia que nós temos que amar aquelas pessoas que nos odeiam. Ele diz no capítulo 6, versículo 35, amai, porém, aos vossos inimigos, fazei bem e emprestai, nunca desanimado, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os integrantes e maus. Esse é o nosso Deus. E Ele espera isso de nós. Ele espera muito isso de nós. Estamos prontos para amar? Eu tenho que aprender a cada dia. O amor cristão é um aprendizado que nós vamos caminhar para a vida inteira. E vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Texto esse que já foi
inclusive virou música, as pessoas acham muito bonito, tema, né, de música para casamento, excelente. Mas eu quero que você depois em casa leia 1 Coríntios capítulo 13 todo. Eu não vou aqui ler o texto todo, mas eu vou destacar alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Ele diz: e ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que eu transportasse montes, e não tivesse amor, nada seria. Não adianta ter uma fé que transporta montes, se não tiver amor. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Está vendo? O quão importante é amar? Que não vai adiantar nada morrer queimado. Não vai adiantar orar aqui, levantar a serra do curral e levá-la para o outro lado, se eu não tiver amor. Versículo 8 do capítulo 13. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, passarão. Havendo ciência, desaparecerá. E eu finalizo nessa manhã dizendo, com o versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. O amor, estes três, maior destes e mais importante. Nessa manhã, pode ser que você tenha perdido esse amor. Pode ser que ao longo da sua caminhada cristã, ou mesmo vocês que nos visitam, não tenha conhecido esse amor, ou não esteja conseguindo ser essa fonte que jorra amor, essa fonte que vai abençoar a outros. Talvez você esteja fazendo inúmeros sacrifícios, mas não vai adiantar se não tiver amor. Então, os presbíteros nessa manhã vão estar orando. Vão estar orando por nós, orando por todos nós, por aqueles que, querem reencontrar esse amor. Esse mesmo amor que fez com que Jesus morresse na cruz. Esse mesmo amor que Deus tem tido por nós. E é esse mesmo amor que Deus espera que nós tenhamos pelos outros. O amor vem de Deus. Amém?